sobre uma determinada situação e dúvida, Jesus disse: nem todos estão aptos para esta compreensão. Qual compreensão? No caso, ele estava falando dos celibatários, dos eunucos. Ele disse: alguns nascem eunucos, outros são transformados em eunucos naqueles dias, e outros se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. Porém, nem todos estão aptos para esta condição, essa da escolha. Ou seja, ele admite um processo, uma evolução, um condicionamento, uma capacidade que nem todo mundo tem. Agora, sobre o que o senhor disse, a coerência com o Evangelho é que Jesus diz em João, no capítulo 15, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E também disse: aquele que ama o meu Pai é aquele que guarda os seus mandamentos. Então, o amor a Deus na boca, na fala de Jesus, se manifesta como crescente desenvolvimento e entrega e submissão à vontade revelada de Deus, que, no fim de tudo, converge como prática de amor, de justiça, de misericórdia, de fé e tantas outras coisas a elas associadas. E aí, quando você chega, e para pegar um exemplo de como é que isso se manifesta, o maior exemplo do Evangelho sobre o significado de amor e de culto a Deus, Jesus escolhe de uma ilustração blasfema do ponto de vista de um ortodoxismo imediato daqueles que eram os líderes do judaísmo mais ferrenhos, mais, por exemplo, anti-samaritanos. Quando ele chega e conta a história do chamado bom samaritano, aonde o sacerdote vai descendo de Jerusalém para Jericó, vê alguém caído à beira do caminho, esfolado, assaltado por pessoas que lhe fizeram mal, e o sacerdote passa por cima. Estava mais preocupado com observâncias do templo, com qualquer outra coisa comum aos saduceus, as obediências litúrgicas e tudo mais. Vem um levita que também fazia parte do mesmo tipo de pessoa dedicada ao templo, aos salmos, às canções, aos louvores, à liturgia. Vê que o superior a ele passou, se desviou, escolheu um outro caminho, ele diz: eu vou fazer a mesma coisa, e se desviou. Aí vem um samaritano, que era considerado naqueles dias, naquela geografia, naquela geopolítica, o herege dos hereges. Era o cara que fazia sacrifício no Monte Gerizim e não no templo, que violava as crenças judaicas, que tinha se miscigenado no cativeiro, que tinha perdido o DNA original e as convicções originais. Aí Jesus diz: vem passando um samaritano, vê o homem caído, se compadece dele, tira, aí é lindo, é o aspecto do que ele usa como imagem. Porque normalmente você, para tratar uma pessoa na antiguidade que estivesse naquela situação de esfolamento físico da carne, você primeiro passava a asepsia. Você passava o vinho, que era o que ele tinha ali, para fazer uma asepsia, uma lavagem imediata. Ardia, fazia isso tudo e depois é que você cobria com o óleo. Os dois elementos são usados como libação nos altares dos cultos de Israel. E aí Jesus está dizendo: olha, o sacerdote não enxergou que o verdadeiro culto estava na cara dele, que o verdadeiro sacrifício estava acontecendo no esfolamento de um ser humano, que a verdadeira liturgia estava diante dele, que o templo estava ali diante dele. Passou e se desviou. Agora, o herege, o distante, o antagonista, o reprovável,
teve coração, teve compaixão, teve misericórdia, cuidou, colocou numa estalagem, foi embora e disse: quando eu voltar, se tu tiveres tido mais despesas do que eu deixei já de proventos para cuidar dele, me dize, que eu dou o resto, que eu cubro tudo. Você teria feito o quê? Como esses que foram ritualistas? Ou você teria acudido essa pessoa? Você? Eu, Caio Fábio? É. Eu passei a minha vida toda acudindo as pessoas. Eu também. Passei a minha vida inteira, olha, eu nunca dei a mínima para nenhum aspecto litúrgico, nunca achei que liturgia nenhuma me aproximasse de Deus. Eu também. Eu sempre achei que era o meu encontro humano, que eu tenho que amar a Deus em ti. Perfeito. Que eu tenho que amar a Deus nele. Que o amor que Deus pede de mim é encontro com o meu próximo. Sabe, pastor, essa percepção que você descreveu a partir dos evangelhos é exatamente a percepção a qual eu chego e a atitude de vida que eu tenho a partir da leitura da Torá e dos profetas. É exatamente essa. Se eu tivesse visto estes sacerdotes, como já vi vários, agirem de uma forma desumana ou deixarem de agir de forma humana em benefício do ritualismo, eu os criticaria e eu teria uma posição diferente. Essa é a posição do bom senso. Claro. E eu acho que essa é a conclusão que qualquer humana. ser humano, qualquer ser humano que não tenha institucionalizado e hierarquizado a religião, depois da leitura das escrituras, ele chega a Não tem nada mais divino do que a misericórdia, a compaixão, o carinho, o amor, a inclusão, que estão no amor. Agora, no islamismo também tem da ritualística, às vezes, atrapalhar. Não, a ritualística sempre ajuda o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que os demais profetas. Ele diz: não é verdadeiramente fiel uma pessoa, não é verdadeiramente muçulmana uma pessoa que dorme satisfeita e seu vizinho ao seu lado faminto, e ele sabendo disso. Ele não falou o vizinho muçulmano ou judeu ou cristão, vizinho, o próximo. Então não é verdadeiro muçulmano, muçulmana, a pessoa que dorme satisfeita e o seu vizinho faminto. Não importa qual a religião dele, mas a fome, ele sentindo a fome. Quando uma pessoa tropeça na rua e cai, sendo homem ou mulher, você não para e pergunta qual a sua religião. Qual a sua nacionalidade? Exatamente, você estica imediatamente. Então, a ritualística islâmica, eu estou falando da religião, ela nunca vai contrariar isso, porque Deus... Ela nunca vai estar acima... Não, ela nunca contraria a natureza de Deus. Tá. Qual que é a natureza de Deus? É ajudar o próximo. Ah, perfeito. É trazer o amor, paz, harmonia. E a harmonia, a misericórdia vem através disso. O profeta Muhammad, ele diz: "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama". Tenham clemência, tenham misericórdia de quem está na terra, quem está no céu terá misericórdia de vocês. Essa é ritualística. É o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então a ritualística, ela nunca vai ser um impedimento. Só é impedimento quando nós interpretamos de forma errada. Nós temos uma compreensão errada, nós temos pouco conhecimento. Quando você falou, quando a pessoa tem dúvida, qual que é a saída da dúvida? Conhecimento. E eu queria voltar só na questão, se me permite, pastor. Quando eu estava completando sobre a questão da convicção. E a fé, essa experiência emocional, ela é fruto da convicção. Por quê? Porque a fé como emoção, ela tem que ser embasada em algo concreto, em algo racional. Por quê? Porque eu poderia guiar as pessoas pela fé delas se fosse só sentimento, só emocional, sem conhecimento. É muito perigoso, né? Exatamente. Eu poderia guiar, e assim como muitos líderes de diversas denominações e líderes políticos também utilizam a fé das pessoas. E descrentes, muitíssimas vezes. O Evangelho não associa fé a sentimento nem emoção. Ah, não? Não. O Evangelho, fé, tem a ver com a sua convicção do bem a ser praticado. Se a tua fé não for movida pela consciência do bem a ser praticado, ela não passa de sentimentalismo, emocionalismo pueril, que pode se esvair de acordo com o humor do dia.
Agora, uma coisa que ele estava falando e me deu vontade de acrescentar é que eu, conquanto seja uma pessoa que tente viver todas as dimensões do meu ser, eu me emociono, eu choro, eu sou racional, não sou racionalista, mas profundamente racional, não sou misticista, mas sou místico. Tem todas essas dimensões, eu tento assambarcar na minha compreensão, que é o que eu vejo em Jesus e nos apóstolos. Mas uma das experiências emocionais de quebrantamento do meu espírito mais fortes que eu já tive foi na mesquita do Cairo, eu e meu pai, 3 horas da tarde, ajoelhados na mesma posição dos que estavam ali, em silêncio, e nós dois choramos juntos profundamente, sem em momento algum pensando que nós estivéssemos em qualquer lugar diferente da nossa própria casa. Eu viajo muito para o Oriente Médio, minha mulher, que deve estar assistindo aqui lá no YouTube, sabe disso. Como eu não consigo ouvir os cânticos, as convocações para as orações, sem me emocionar profundamente, mexe com as fímbrias do meu ser, imensamente. Eu tive na Turquia, né? No alto-falante, né? No sistema de som, tem um anúncio, né? São 3 vezes? 5. 5 vezes? 5 vezes ao dia. Aquilo mexe comigo de madrugada. Eu estou no hotel, tem a primeira chamada para oração, frequentemente eu me ajoelho. Parece que eu não faço tira a essa gente distinção. do mundo material, né? Parece que lembra que você tem alguma coisa. Eu não faço essa distinção. E talvez a última mas coisa. para quem não segue a religião, eu não dou a mínima para isso. Não dou a mínima. Como eu iniciei dizendo isso, eu vou concluir dizendo isso. Como eu entro em igreja católica também. Olha, quantas vezes... mas tem santos lá. Quantas vezes vejo problema. Eu fui pro Vaticano só porque tinha um coral lindo cantando e eu me sentava ali no meio da tarde e chorava adorando a Deus sozinho. Ou em Notre Dame, ou em qualquer outro lugar. Mas aquilo que o senhor falou, o apóstolo João, sobre amar e que Deus quer ser amado no próximo e tudo, é algo que está na minha boca quase como um jargão da minha fé. O apóstolo João diz que se alguém, o que ele diz em outras palavras é: ame a quem você vê. Porque a gente não consegue ver todo mundo que existe, nem todas as carências do mundo, mas no mínimo, não deixe de enxergar o que está diante dos seus olhos. Aí o apóstolo João diz: se tu vais passando e tu vês algum irmão não é membro de igreja, de grupo religioso, é um outro ser humano, passando necessidade, e tu tens com que socorrer, e tu podes, e tu fechas para ele o teu coração, como pode permanecer em ti o amor de Deus? Essa é uma questão que cada um de nós tem que responder em qualquer lugar da Terra, porque isso designa a nossa humanidade mais essencial, isso é transreligioso.